Então tá, então tá. Nassif, seja muitíssimo bem-vindo. Estamos, então, começando essa conversa, uma conversa informal entre amigos, tá, Nassif? Jornalistas, e estão presentes aqui as três pessoas que tu requisitaste. Não sei se você Olha sabe, só. mas o Nassif disse assim, Vieira, só converso com vocês se estiverem presentes o Paulo Totti, o Elmar Bones e o Geraldo Rasso. Sem esse trio aí, não tem conversa. Está bom, Conversa. Nassif, nós vamos conseguir traduzir. Oi, Eles Nassif. estão aí, Maravilha. Nassif. Olha só, Paulo Totti, há quantas décadas, hein? O Elmar eu vi. Pois é, eu falei há pouco, Nassif, que a gente se conhece há muito tempo, mas é porque a Editora Abril, o Vitor Tivita explorava a mão de obra infantil. O Por isso Totti que foi. O Totti foi. Prazer em te ouvir, em te ver. Não, o prazer é Você meu. está bem, está jovem? O jovem eu não estou, não, mas bem eu estou, viu? muito Mas bom. o Totti era chefe de reportagem lá e ele que. Eu estava em dúvida entre ser crítico de música e para economia. E ele que me colocou para economia lá, viu? Mas o Totti é o Pois culpado. é, eu tive um desses meus pecados na imprensa. Muito bom. Nassif, Nassif, é um prazer muito é, grande. Eu tenho saudade tremenda do tempo em que a gente trabalhou junto e desse trabalho participava o Elmar Bones e também o Geraldo Assi, É, grandes amigos. é. E agora eu tenho a felicidade de te ver. Estou aqui nesse deserto, é uma praia, mas longe de vocês é uma coisa meio distante demais. É. Mas a gente tinha lá duas colônias lá na Veja, lá que era a colônia gaúcha e a colônia mineira. E era, e era muito gozado, porque a Veja, naquele tempo, a Veja era uma espécie de Globo da época, né? Então, só tinha Pois é. gênio lá. Só tinha Olha, gente. há É, pouco o Vieira dizia que a Veja atual é de uma obviedade incrível. Em verdade, a Veja teve uns três ciclos. O melhor tempo foi o tempo do Mino Carta, sim, sim, sim. que foi o que nos dava orgulho de trabalhar na Veja. É, Nós tínhamos muito, a gente era até ofensivo no uso do nosso privilégio de trabalhar lá. era Depois isso. disso, ficou um negócio meio desmoralizante. É. Mas eu lembro uma vez que tinha o Geraldo Mairink, que era o mais irônico lá dos Exato, exato. redatores da Veja. E a gente estava numa roda e o Mairink falou uma obviedade qualquer. Eu acho que foi o Luiz Veiz falou: eu saquei essa, quem saiu com aquele ar. Ele estava eu, o É Geraldão, incrível, né? a gente É. chegando no interior, né? Eu falei: ô, Geraldo, você entendeu o que o Mairink quis dizer? O Geraldo falou: eu não, vamos perguntar para ele. Aí chegamos no Geraldo Mairink, Mairink, o que você quis dizer com aquilo? Pô, eu não quis dizer nada, não entendi até. Mas era todo mundo, tinha do office boy ao redator-chefe lá, era tudo gênio lá. é. Então, Nassif, vamos falar de outros momentos, do momento atual. A gente queria começar conversando contigo para entender o que você está fazendo. Eu sei que teve uma trajetória vencedora na imprensa nacional e hoje não, já há uns 10 anos, né, se dedica a fazer um esforço diferenciado, exercendo um jornalismo que o caracteriza, procura se caracterizar como um jornalismo independente. Quer falar um pouco para nós sobre como é que está esse trabalho de vocês no grupo, desculpe, GG. Gente Nova, É. grupo Gente Nova, e como é que vocês estão flutuando isso e sobrevivendo nessa onda tecnológica digital da internet hoje? O Dinheiro Vivo, que era a minha empresa, foi pioneira nessa questão de informação digital, né? Nós montamos aí Isso. no final dos anos 80 aí, uma agência digital que ia através dos terminais de bolsa aí. Depois, quando começou o sistema de blogs, eu montei um dos primeiros blogs também. Acabei saindo da Folha em 2005, quando começou esse que a gente caracteriza aí. Aliás, o próprio Luiz Veiz que caracterizou como um jornalismo de esgoto, né? Quando começou aquela
manipulação da informação, um cartel que se formou ali em torno de Veja e tudo. Daí eu pulei fora, eu fiquei com dinheiro vivo um tempo, daí em 2000, há 10 anos, eu resolvi ampliar e montar o GGN. O nome se deve ao Grupo Gente Nova, que era um grupo que tinha lá em Minas Gerais, lá de esquerda católica, que a Dilma fez parte lá em Belo Horizonte. E no GGN nós fomos até tocando aí, tivemos aqueles problemas de empresa pequena também, de problemas tecnológicos e tudo, né? Mas nós temos aí um sistema de uma redação pequena. Eu tenho. Eu sou a mão de obra mais cara lá, mas não recebo nada do GGN, então que tem minha aposentadoria aí. Nós tivemos um baque muito grande aí quando o Google mudou os algoritmos deles lá, tirou a fonte de receita, né? Mas estamos indo. Ele sobrevive, fazemos um contraponto à mídia. Agora, fazer jornalismo ficou muito difícil, porque hoje, se o veículo não é prisioneiro do patrocinador, é prisioneiro do leitor. Ou seja, essa disputa que se tem lá, a maior parte dos veículos de esquerda ou direita quer dar o que o leitor quer. Então, eu não vou falar B, porque se eu falar B, o leitor me cancela, né? Então, o jornalismo virou um arquipélago de bolhas aí, cada qual falando para sua bolha. Os jornais com bolha um pouco maior, alguns portais com bolha um pouco maior, um pouco menor, mas, digamos, aquela intenção que se tinha antes do jornalismo com espaço de mediação foi para o vinagre, né? Nós tentamos continuar praticando jornalismo, aí, seguindo os princípios jornalísticos aí, mas é uma empreitada dura. Né? Agora tem uma molecada, é gozado, né? Quando eu comecei no jornalismo, o pessoal falava, olha, com 6 meses de redação, você aprende tudo que você aprendia na escola. Hoje, quando você pega um aluno, fala, olha, cuidado, com 6 meses de redação, você desaprende tudo que você aprendeu na escola. As escolas hoje estão dando profissionais bem mais preparados aí. Por quê? Porque os jornais, as grandes redações, deixaram de praticar aqueles princípios jornalísticos, né? Passou a ser um tal de caça-like aí, ou de fazer polarização política. E naquele período, 2005, aí, até a eleição do Bolsonaro, foi o pior período, né? Um macartismo desenfreado, aí, acusações, assassinatos de reputação. Eu até diria que o Bolsonaro foi um alento, porque o Bolsonaro ele é um negócio tão apavorante, que o que era feito antes, subrepticiamente, com ele veio à tona. E aquele pessoal que fazia esse jogo aí de macartismo e tudo, se envergonhou de ser exposto pelado assim, à opinião pública. Então, hoje você tem uma parte aí da mídia que tenta fazer jornalismo, né? Mas é uma briga diuturna, efetivamente. Né? O Elmar está falando, mas o microfone está fechado, Elmar. Tem que abrir o microfone. É o seguinte, Nassif, o jornalismo realmente ele está num impasse muito grande em função desse impacto dessas novas tecnologias e uma série de mudanças e essa hegemonia do capital sobre tudo, inclusive e principalmente sobre os meios de comunicação. Então, é uma situação um brete, né? Mas o jornalismo ele não existe porque tem um grupo de pessoas que gosta de fazer jornalismo. Ele existe porque ele é uma necessidade. E numa sociedade que se democratiza, e eu acho que a sociedade brasileira se democratiza, a demanda por um tipo de informação que só o jornalismo pode oferecer, ela é crescente e ela é gigantesca e ela é imensa, entende? Então, como eu fico perplexo diante desse paradoxo, né? Uma sociedade que demanda por informações e que tem um sistema de informações que não lhe fornece minimamente o que ela precisa nesse processo de democratização. Mas, ao mesmo tempo, não se consegue viabilizar projetos que atinjam esses objetivos, né? Há como que um bloqueio a um processo que seria um processo de democratização da sociedade brasileira. Sim. Porque se tu não tiveres informações confiáveis, informações do que está acontecendo nas comunidades, na cidade,
Como é que tu vai construir cidadania? Como é que tu vai ter cidadão? Não tem, né? Não pode. Então, mas tem esse paradoxo que a gente vive, né? Uma demanda gigantesca por informação vital para as comunidades, vital para a sociedade, e não se consegue atender. Os grandes grupos, porque estão comprometidos com um modelo, né? Estão prisioneiros de um modelo fracassado, e os ditos grupos independentes, porque não conseguem achar um caminho de financiar esse processo. Tá? E o pior, o mais grave que eu vejo, o próprio poder público brasileiro perdido no meio disso. Tá? Alguns governos estaduais tentando tirar proveito desse embanalamento, o governo federal, eu acho, ainda sem uma clareza a respeito dessa situação. Então, é isso essa é a provocação que eu queria colocar para ti, que está no centro desse rolo. Quando começou a internet, eu achava que a gente tinha recriado o ágora grego lá, sabe? Inclusive, o jornalismo que a gente fazia era muito jornalismo colaborativo. Eu tinha um portal, tinha Tecnologia Ning, que era uma pré-rede social lá, e mesmo no blog, quando você tinha algum tema, você jogava o tema, vinham os leitores e ajudavam a compor o tema. Eu lembro quando tentaram criar aquela história que havia escuta no Supremo, que nós investimos contra, isso é conversa mole. Daí o Nelson Jobim, que era o ministro da Justiça, que tinha encampado aquelas denúncias, vai numa CPI que foi aberta no Congresso e entrega o relatório da segurança do Supremo. Algum leitor traz o relatório e eu publico o relatório. Em meia hora, 4 engenheiros eletrônicos falaram, pô, isso aí não é escuta, pô. O relatório diz que o som vinha de fora para dentro. Como é? Escuta quando é de dentro para fora. E muitas guerras que nós tivemos lá, especialmente na Satyagraha e outras lá, você tinha uma colaboração do leitor. Eu tenho um leitor que morreu há 2 meses atrás, o André Araújo. O André ele deu contribuições aí, digamos, para a questão da discussão de agências públicas, a questão da Lava Jato. A questão da Lava Jato, ele foi o primeiro a dizer, quando o Ministério Público foi lá para levar provas contra a Petrobras lá nos Estados Unidos, ele foi o primeiro a dizer, pô, isso é um absurdo. Quem tinha que ir era a AGU para defender a Petrobras. E quando começou o processo em cima da Petrobras, ele falava, gente, tem um acordo que foi firmado entre Fernando Henrique e os Estados Unidos lá, que fala que empresa estratégica não pode ser alvo de ações. E Zé Eduardo Cardoso, Dilma, aí nem se importaram. Mas, com o tempo, o que aconteceu? Começou a polarização, e a polarização matou qualquer chance. Eu tinha um neurologista, um italiano aqui, muito, muito erudito aqui, e a gente discutia, eu falava, vai ser a nova fase agora, vai ser o conhecimento organizado. Ele falou, não, você vai abrir espaço para tudo quanto é tara. Então, quando começou a polarização, e quando descobrem aí a ciência dos algoritmos, daí morre. Lá no próprio GGN, lá começa Era guerra de foice. Sabe? E a guerra de foice não impede o jornalismo. Ou seja, a gente continuou fazendo jornalismo, mas o que o leitor queria era sangue, de todos os lados. Então, o que você tem é a mesma coisa que aconteceu em música. Nunca foi tão fácil hoje para um artista gravar a sua produção e divulgar a sua produção. E nunca se revelou tão poucos artistas, porque você aumentou de tal forma a oferta que criou um caos em todo o mercado. Quando você pega o mercado de opinião, é a mesma coisa. Antes você tinha lá 2, 3, 4 jornalões, você até podia ser crítico das linhas dos jornalões, mas eles organizavam o debate. Contra ou a favor, organizavam o debate. Quando vem essa pulverização de informações para todo lado, hoje você não tem mais isso. Antes você tinha lá o leitor da Folha, por exemplo, ele lia todo dia a coluna A, B ou C. Então ele acompanhava a lógica da coluna e até permitia ao jornalista exercer a chamada mediação, elogiar uma coisa. Hoje não, as notícias são independentes. As notícias são soltas no ar. Essa aqui interessa, então divulga essa notícia. Então virou um inferno. Então você faz uma matéria defendendo o governo. Aqui, ó, chapa branca. Daí você faz, na sequência, uma criticando o governo. Aí, ó, tá dando uma de Merval. Então, digamos, esse caos que tem... Eu vou te falar, eu sempre tive orgulho de ter antecipado todos os movimentos de internet desde lá dos anos 80, quando a gente montou o Dinheiro Vivo.
Hoje, se perguntar qual que é o futuro do mercado de informações, eu não tenho a menor ideia. Né? Não tenho a menor ideia, porque o caos é amplo e é manipulado, como mostram os algoritmos aí. Né? Tu literalmente não tem a menor ideia, ou tu está extrapolando isso? Porque eu imagino, Nassif, tu com a tua experiência e até esse pioneirismo que tem no Diário Vivo, algum norte tu sabe que existe por aí. A gente está tentando montar agora, recriar o conceito de comunidade, que nós já tivemos. Cara. A gente tinha lá o portal Luiz Nassif, lá entrou um grupo lá atrás e montou um grupo para levantar o teatro de revista no Rio de Janeiro. Fizeram um trabalho que o Ivan Lessa era eleitor assíduo daquele trabalho. Né? Então, depois, quando veio o Facebook e tudo, esse conceito de rede social ficou aquela bagunça toda. Né? Então, a gente está tentando montar agora, recriar esse conceito de comunidade, trazendo especialistas para cada área, trazendo discussões acadêmicas e a gente aproveitando as discussões para dar tratamento jornalístico. Mas o alcance é muito pequeno, né? Alguém... Não, teve um som ali que vazou. Então digamos, é muita informação e com essa questão de fake news, quem inaugurou foi a mídia, cá para nós, hein? O negócio de fake news veio do Murdoch lá atrás, lá, que achava que ele era o grande perfil das redes sociais, podia inventar as mentiras. O Roberto Tivita traz para cá. Eu lancei um livro agora, O Caso Veja, que eu pego a disputa que eu tive com a Veja lá atrás, tendo só um blog na mão. E eles pediram água. Pararam a guerra e abriram cinco ações contra mim. Né? Mas então você tem, digamos, a manchete que vale, a manchete pouco. Veja bem, uma das formas de manipulação do jornalismo, anos 90 e tudo, era a manchete. Daí você tinha a manchete, e daí você lia a matéria, muitas vezes não tinha nada a ver com a manchete lá. A manchete era um esquentamento de um trecho da matéria. Né? Hoje, a manchete é a matéria. E essa disputa que você tem entre likes e tudo, faz com que você criou um universo de notinhas. Se você tem uma matéria grande, você transforma em 10 notinhas irrelevantes, você ganha mais likes. É complicado isso aí. Né? É complicado. Gente, você pode dar só um minutinho, que eu estou sozinho em casa aqui, a patroa chegou e eu preciso abrir a porta. Fica à vontade. Vamos lá, pessoal. Engatine as suas perguntas. Jorge Polidoro, que chegou agora. Totti, o teu microfone está fechado. Quando precisar falar, você tem que abrir ele. Estou vendo aí que você está falando. Está aberto? Agora sim. Abriu? Abriu. Nassif, Ok, Nassif, de volta aqui. À arena. Então, agora, um outro problema sério que está ocorrendo são os grupos financeiros que estão tomando conta da mídia. Né? Pega o BTG, que comprou a Abril, tem a Veja, tem a Exame, tem os outros bancos que criaram aí os seus portais financeiros, né? E os jornais que estão não descobriram a estratégia. Né? Você pega a UOL, por exemplo, a UOL tem uma estratégia. Ela tem lá um ponto de convergência dos leitores e ela tem um monte de coisa que ela vende lá. Né? Quando você pega a Folha vai desaparecer daqui a algum tempo. Né? O Estadão. Então, digamos, o negócio mídia, o modelo de negócio, ele foi reinventado por alguns, mas quem não conseguiu reinventar, dançou. Você pega lá a Folha comemorando aí que o New York Times conseguiu aumentar em 6% as assinaturas digitais. Quando você pega, no caso brasileiro, soma assinaturas digitais e papel aí, todos os jornais tiveram queda. Né? Eles criaram um monstro que foi essa questão do macartismo, das fake news aí, com esse padrão Veja lá atrás. Foi um cartel, né? O Roberto Tivita, ele entra, você precisava de um modelo para enfrentar. Eles achavam que as empresas de telefonia queriam entrar no setor aí.
Daí você tem um Financial Times, tenta montar editora de livro, tenta o El País e tudo. E aqui, você tinha lá o seu Frias fora do jogo, você tinha o Roberto Marinho fora do jogo, e os herdeiros foram tudo na cola, no guarda-chuva do Roberto Tivita. E o que o Roberto Tivita traz? Traz o modelo Murdoch. O modelo Murdoch é o seguinte: nós não somos mais, nós somos agora a verdadeira oposição. Nós vamos dominar os partidos. Nós vamos derrubar governo, vamos ter o nosso governo, não vamos ser meramente um caminhão aí para qualquer partido entrar. E com o poder político vamos impedir a invasão aí. Não era nem rede social na época, era empresa de telefonia, né? Então lá eles começam esse jogo que a Veja criava, o Factoide estava no Jornal Nacional, dava na Folha, dava no Estadão. Quando vem o Mensalão, eles descobrem, digamos, a maneira de derrubar governo, que foi a mesma da CPI da última hora, no tempo do Vargas. Quando sai a CPI da última hora, os vaguistas apoiaram a CPI, queriam demonstrar que os outros jornais tiveram mais favores que a última hora. Mas a CPI gerava notícia diária e quem controlava a divulgação da notícia eram os grandes veículos. Quando veio o Mensalão, a mesma coisa. O Mensalão foi um escândalo, o Mensalão. Eles não teve... Não, eles tentam, no começo, falar que teve desvio lá como é que chamava? Aquele cartão de crédito lá, da VisaNet, que tinha desvio. Por que eles queriam pegar a VisaNet? Para caracterizar como uma ação do governo e poder investir contra o governo. Daí eram 75 milhões de desvio. Só que eu conversava na época com diretores do Banco do Brasil que detestavam o pisolato, então eu falo, gente, é impossível. Primeiro que a VisaNet são 5 bancos. E depois que, para lançar esse dinheiro como despesa, teve que ter auditoria para mostrar que o dinheiro foi gasto. E todo o dinheiro foi gasto. Então não teve desvio. Daí tentaram transformar o escândalo em bônus de veiculação. Daí pararam a tempo porque descobriram que quem paga bônus de veiculação é o veículo. Eles iam comprometer a Veja, a Abril, a Globo e tudo mais. Né? E daí vem a Polícia Federal, solta uma análise técnica dizendo que todo o dinheiro, que não teve desvio do dinheiro. O Joaquim Barbosa proíbe a divulgação do relatório da Polícia Federal. E eu não sei por que cargas d'água, os advogados do PT nunca pediram o relatório do escritório de advocacia lá, que fez auditoria e constatou que o dinheiro foi gasto. Né? Então, ali você passa a gerar notícia diária, de acordo com a orientação política que dada pelo Joaquim Barbosa, que é o verdadeiro pai disso tudo aí, os jornais dando diariamente. Então, muda o padrão de conspiratório. Né? Antes, o que era? Vinha a Veja, soltava as Farc vão invadir o Brasil, $200 mil pagos aí diretamente do Palácio. Aquilo a gente desmontava, a gente era meia dúzia de blogs. O PT recebia ouro de Cuba, te lembra? Essa capa da Veja. Em garrafa de rum. Exato. O governo de Cuba já estava falindo, já estava perdendo o apoio russo, soviético na época. E a Veja deu uma manchete dizendo que que o governo brasileiro, o PT, recebia dinheiro de Cuba. Era isso. O André Araújo, que era um grande conhecedor, inclusive do Departamento de Estado, foi o cara que organizou a viagem do Dirceu para lá. Ele fala, gente, quando Cuba tinha dinheiro, ele transferia através de trades, sistemas, vai transferir através de garrafa de rum. Então, mas quando vem o Mensalão, eles passam a ter informações oficiais vazadas pelo Joaquim Barbosa, daí o Ministério Público já passa a querer ser poder. O Joaquim Barbosa quer ter sua revanche contra o mundo lá. E é interessante, né? Porque com o Mensalão veio a crise de 2008 e o Lula saiu muito bem. E o Lula ficou onipotente. Ele achava que qualquer tentativa de golpe aí, a intuição dele resolveria tudo. Eu sempre brinco que o Mensalão foi Deus que falou, pô, esse operário está fazendo bem pelo país, então vamos mandar um ensaio para ele aprender o que é golpe e não permitir que haja golpe mais na frente. Mas continuaram dando total desatenção para o Supremo,
total desatenção para a indicação do Procurador-Geral da República, daí vem a Lava Jato com todas essas manipulações que a gente conhece aí, né? Ai, ai. A imprensa foi a grande vítima, uma das grandes vítimas da Lava Jato, porque saiu a grande imprensa, né? Saiu manchada como nunca antes neste país. Tá certo? É isso. Eles criaram um monstro, alimentaram as redes aí, primeiro as redes da Lava Jato. E vem o Bolsonaro, pega as redes da Lava Jato, aproveita toda aquela rede que foi montada em cima dos fake news da imprensa e passa a transformar a imprensa no seu grande inimigo. Ficaram mal com a esquerda e mal com a direita. Mal com os racionais e mal com os terraplanistas. Né? Foi uma perda danada. Né? Vieira, Fala, Vieira, Márcio. tá. Boa noite, Nancy. Eu queria, você falou agora há pouco aí, identificando o Roberto Kivita e a Veja como o início dessa temporada de fake news. A partir de que momento você identifica isso? Quando é que o Roberto Kivita teria tomado essa decisão? Olha, eu fui alvo de um ataque da Veja, até foi interessante, foi um artigo que eu escrevi sobre os rolos que o Opportunity tinha com os fundos de pensão, e eu sofri um ataque do Mainardi. E nesse ataque, você tinha 6 páginas de publicidade da Telemix Celular, que era controlada pelo Daniel Dantas, na Veja. Eu respondi em seguida, bati em seguida, a resposta veio de uma assessora do Daniel Dantas. Depois, quando teve o segundo ataque da Veja lá, o Otávio veio e praticamente me impediu de responder. Eu falei, pô, tem movimentos tectônicos aí. Ao mesmo tempo, o Estadão começou a dar um monte de matérias furadas lá sobre que a Telemix Celular era controlada pelos fundos e tudo. Eu liguei até para a editora de economia, que era minha amiga, falei, que maluquice que é essa? Eu falei, não, essa cobertura, quem está fazendo é esse rapaz aí que hoje fala da parte internacional para a CNN lá. Ele está trabalhando diretamente com o Flávio Pinheiro, que era diretor de redação, e é ele que está soltando essas matérias. Então, quando eu saio da Folha, eu percebi que não tinha mais clima e tudo, eu fiquei mais ou menos uns 6, 8 meses para tentar entender o papel de cada ator nisso. Quando estava claro, eu comecei com a série. Tá na internet até hoje, o caso Veja, onde eu faço toda a denúncia do que eles tinham amado. Né? Você pega, por exemplo, eles pegam um repórter para pegar um dossiê que implicava os principais caras do Lula. E era um dossiê, um cara da Argentina que fazia um dossiê totalmente falso. Daí, quando você pega a matéria, Daniel Dantas tem coisas que podem derrubar o governo, e contando de um dossiê falso. O espaço que o Mainardi ganhou naquela ocasião lá comprovava isso. E quando veio a Satyagraha, eu nem tinha noção do que estava acontecendo, eles jogaram os arquivos na internet, eu baixei os arquivos, os áudios daquele Protógenes e tudo, e lá estava conversas do Daniel Dantas com uma ex-repórter da Folha, que depois foi mandada embora, foi trabalhar com ele lá, falando que agora está acontecendo, estamos com problema lá, porque o Roberto está tirando o espaço do Daniel Dantas, do Mainardi. Né? Então, ali ficou claro que você tinha... E depois, a concatenação. Né? A Veja soltava um factoide, o Jornal Nacional dava na sexta-feira, a Folha repercutia, o Estadão entrava. Então, ficou claro que havia um cartel. E isso se comprovou com o tempo, né? Quando a secretária lá da Associação Nacional dos Jornais abriu o jogo. Permite, Nassif, mas esse cartel continua existindo. Sim, sim. Há um apoio da imprensa em geral ao governo do Lula em termos generalizados. Mas, quando se trata de alguma coisa que não interesse a Faria Lima, Sim. os jornais também são iguaizinhos. Eles foram contra o Pockmann, estão Sim. agora sendo contra o Manteiga. Sim. Eles
quando o governo do Lula já tinha assumido, o Paulo Guedes manda um cara ligado ao mercado financeiro para representar o Brasil no BID. A imprensa toda foi favorável a ele, o Ilan Goldfall, como se o Pois é. PT não tivesse. Agora, porque existe, o PT ganhou a eleição, teve um apoio de setores do centro-direita e tá. Mas toda vez que o governo do PT procura executar o programa do PT, eles agem como se o PT não tivesse ganho eleição. O PT tem que sair. Não pode. Quem nomeia somos nós. É isso. Não é o Lula que indica. Na Eles... área econômica é isso. Tem que lembrar que houve uma lua de mel entre o Lula e a imprensa brasileira nos primeiros 6, 8 meses do primeiro governo. Daí o Lula inventa de botar um chapéu do MST. A partir daí, o Lula passou a ser criticado e foi até o final do governo dele. Eu acho que a disputa toda está sendo, é uma disputa brasileira entre desenvolvimentistas e Sim, pessoal ligado ao sistema financeiro. sim. Não é desse governo, não foi em todos os governos desde o Marechal Deodoro. É isso. Mas é interessante que eles tentaram, com o Lula, aplicar o mesmo golpe que eles deram na Dilma. O que foi o golpe na Dilma? A Dilma entra, todo mundo apoiando a Dilma. Ia ser a faxineira do Brasil. E a Dilma comprou essa ideia, que ela marcaria o governo dela acabando com a corrupção política. Então era interessante, porque você tinha uma Veja totalmente desmoralizada pelo trabalho que os blogs fizeram lá de denunciar as fake news. E, de repente, a Veja soltava uma matéria contra um ministro da Dilma, a Dilma demitia o ministro no dia seguinte. E ela achava que ela estava sendo esperta, porque ela atendia o clamor popular e fortalecia a imagem dela. Eu lembro, no final de 2010 ou 11, eu publiquei um artigo falando que a Dilma está caindo na armadilha, que eles vão fazer isso com todos os seus aliados e depois vai ser contra ela. Depois, quando veio a CPMI do Cachoeira, e pega o Roberto Chivita em cheio, porque lá eles trouxeram o material daquela operação Monte Carlo, lá da Polícia Federal, e tinha colocado escuta no quartel-general do Cachoeira. E lá a gente ficava sabendo que todas aquelas denúncias da Veja eram feitas pelo Cachoeira em parceria com aquele diretor de redação lá da sucursal. Então, ele passava a denúncia para o diretor de redação, que era algo que o americano, lá, o Murdoch, fez na Inglaterra, parceria com espiões e tudo lá. Então, o Cachoeira passava as denúncias de interesse dele, a Veja dava, a Dilma engolia, demitia o cara e ia se enfraquecendo. Quando ela estava já enfraquecida, foi tudo para cima dela. Com Lula, a mesma coisa. Pega para mim o paradigma que eu acompanho, já trabalhamos juntos, que é a Miriam Leitão. A Miriam defendendo Lula, defendendo. Daí vem o caso do Márcio Postman. Bate com todo aquele padrão de lavajatismo. Acusação irresponsável, assassinato de reputação, achando o quê? Com a Dilma dava certo. Porque a Dilma tinha o apoio, daí ela fazia uma denúncia lá que um funcionário do Palácio modificou a minha biografia aqui na Wikipedia, a Dilma demitia. E com Lula não deu. Faz aquela baixaria, mostra a estratégia qual era, e por trás desse negócio do Postman está uma briga por indicadores que é relevante, e daí não cola. Então, com o Lula vai ser assim. Enquanto ele estiver dentro da cartilha, vai elogiando, e daí você amarra pelo elogio. O cara fala, puta, se eu fizer tal coisa aqui, eu vou perder esse apoio, já tem frente com o Exército, frente com isso, frente com aquilo. Mas essa é uma estratégia, efetivamente, e aí a cabeça é mercadista direto. Né? Em parte por interesse econômico, mas em grande parte por incompetência jornalística, viu, Totti? Eu tenho discutido isso com muita gente aí,
O pessoal aprendeu a fazer cobertura. Eu estou dizendo que quem criou o padrão de cobertura financeira foi o Dinheiro Vivo lá atrás. Foi a primeira agência de informações financeiras lá. Mas, então, eles cobrem. Só que serve para o mercado financeiro. Quando você começa a cobrir país, você esquece o mundo real, você não tem uma avaliação de um economista ligado a uma associação de empresas do mundo real. É só mercado, mercado, mercado. E você pega a briga por indicadores. Pô, quais são os indicadores relevantes? São aqueles que medem o bem-estar da população, o desempenho da economia real, o desempenho dos setores. Hoje, toda a discussão é em cima de indicadores controlados pelo mercado. É o superávit nominal, é a taxa Selic. Daí o receio do Márcio Postman, que ele indo... Só para dar um exemplo, aí, nos anos 2007, 2008, um pesquisador do IPE, com base nos dados do IBGE, publicou um estudo mostrando que, com o aumento do salário mínimo, 50 e tantos por cento dos lares que tinham aposentado e pensionista, eles eram arrímios de família. Ou seja, você tinha ganhos na saúde, ganhos na educação, porque as crianças iam entrar mais tarde no mercado de trabalho, ganhos na segurança, porque as crianças não iam estar suscetíveis ao crime organizado. Aquilo espalhou o pânico no mercado. Daí contrataram um economista da Tendência Consultoria para tentar demonstrar que o aumento do salário mínimo aumenta a propensão dos jovens à vagabundagem. Coisa ridícula, né? Então, digamos, o que está por trás desse negócio do Márcio Postman é isso. Agora você vai ter elementos, indicadores para entrar na briga política e econômica. Isso. Nassif? Polidoro. Fala, Polidoro. E aí? Polidoro, aí. Tudo bom, Nassif? Nassif, é o seguinte, você falou da apropriação que o mercado financeiro está fazendo dos veículos, né? Você citou o BTG, mas citou o BTG como dono da Exame e da Veja. Essa relação existe mesmo? Porque o que eu sei, a Exame é do BTG e a Veja é do Fábio, né? Que é daquela empresa que fez a recuperação judicial da Abril e fez da Odebrecht também, né? Álvares e Marçal, né? Que ele é oriundo de lá e não foi a primeira vez que ele comprou uma empresa com problemas e ganhou dinheiro com ela. Mas você está dizendo que tudo é a mesma coisa, então, no caso deles. Quem estava com aporte financeiro. O que foi a negociação da Abril com outras aí? Você tem uma empresa que tem uma dívida impagável, e daí você vai lá e oferece comprar dívida por um percentual X. Esse capital, a informação da época lá era do BTG. O BTG entrou com dinheiro, mas ficou com a Exame como um retorno, Mas se pegar hoje a principal porta-voz do André Esteves, que é o cara mais poderoso do Brasil hoje, e já era com Lula, hein? O principal porta-voz é a Veja, a seção de notas da Veja lá, que faz todo tipo de jogada lá. Então, se não está diretamente, você tem um pacto entre eles lá, ou afinidades e tudo, que faz com que ele tenha uma influência total na Veja. Fora isso, tem Infomoney. Infomoney é da XP. Qual é o outro veículo relevante do mercado financeiro que tem cara de imprensa e é propriedade de um banco? E tem outros bancos que soltaram, todos os bancos estão entrando nisso aí. Você tinha aí um concurso daquela, como é que chamava? Era um Fax e Companhia aí, que era do Alcides, que fazia concurso aí dos melhores jornalistas de economia. Hoje é só jornalismo financeiro. E quando você pega o jornalismo econômico, não existe mais. Não tem, é jornalismo financeiro. O econômico, se você tratar do mundo real, tratar dos setores, situação dos setores, analisar investimento, e daí entra a questão da ignorância, que eles confundem investimento financeiro com investimento produtivo. Investimento financeiro, por exemplo, vamos pegar um caso aí, Eletrobras. A Eletrobras privatizada vai investir 30 bilhões de reais. Você fala, vai investir em quê? Em compra de outras empresas. Ou seja, você amplia o cartel, não gera um quilo a mais de
de energia, não gera emprego, pelo contrário, reduz o emprego. Então, digamos, aquilo que sempre legitimou o papel da empresa, que é o crescimento, visão de futuro e tudo, esse padrão de financiarização matou. Esse padrão ele vem do Jack Welch, que acabou com a General Electric. O Jack Welch, nos anos 90, eu estava escrevendo a biografia do Walter Moreira Salles. Ele voltou uma vez dos Estados Unidos entusiasmado com o novo modelo de gestão do Jack Welch. Em que consistia? Você tem dois valores que você pode medir uma empresa. Tem o valor intrínseco, ou seja, quanto que essa empresa vale, levando em conta o que ela pode crescer de investimento. Isso aí exige investimento em inovação, em tecnologia, em novos setores, exige tudo isso. E você tem o investimento de mercado. A empresa vale um múltiplo do dividendo que ela gera hoje. O que o Jack Welch fez que a 3G copiou? Você corta tudo que não dá resultado imediato. Então, você corta investimento em inovação, você faz, chamado layoff lá, demite, a cada ano você faz uma rodada e demite os funcionários mais caros, espreme a cadeia de fornecedores. Então, aquela ideia que a gente tinha nos anos 90 de uma empresa, o que é uma empresa? Uma empresa é o aprimoramento dos seus trabalhadores, é o fortalecimento da cadeia produtiva, é o investimento em inovação e tudo, foi para o vinagre. O que aconteceu com a Americanas é a mesma coisa que aconteceu no nível muito maior com a General Electric, que era a maior empresa americana. O cara aplica esse modelo na empresa, em pouco tempo, a empresa multiplica o valor dela. Valor de mercado, porque é função de dividendos. Anos depois, a empresa acabou. Não tem mais jeito. Pega a Boeing, tem um documentário importante sobre a Boeing aí que está na Netflix, a mesma coisa. A Boeing controle compartilhado, faz uma fusão com a Douglas, e a Douglas era bem menor, mas tinha um controle consolidado. A Douglas passa a gerir a Boeing. E a Boeing, que era o orgulho americano em termos de segurança, inovação e tecnologia, começa a fazer as suas... privilegiar só resultado financeiro. Né? Quando você pega Vale, quando você pega Brumadinho, é o mesmo padrão. É o chamado CEO genérico. O que ele sabe fazer? Cortar custo. Cortar custo e aumentar dividendo, cortar inovação, cortar... Que é um modelo que levou os Estados Unidos a perder pujança. Né? Hoje O Nassif, você com o Dinheiro Vivo, você inaugurou realmente essa forma de analisar, principalmente as relações entre o capital financeiro e o capital produtivo. Mas qual é a sua visão hoje do mercado de capitais brasileiro? O mercado de capitais hoje virou um fim em si próprio. Né? Você pega o que fizeram com o BNDES. O BNDES inventaram que o BNDES recebia subsídio. O que é o subsídio? A diferença entre o valor da Selic, que é a parte errada, e o que o BNDES cobrava dos seus clientes. Só que o BNDES, quando investia, alguém que tomava financiamento, você gerava uma nova empresa, gerava novos funcionários, gerava uma cadeia produtiva, gerava pagamento de impostos de todo lado. Então, por que eles aumentam a taxa de juros do BNDES? Para abrir espaço para os negócios do mercado financeiro. Você monta uma empresa, Polidoro, a sua empresa está precisando de capital. Se você consegue um dinheiro razoável, barato, você se endivida, investe na empresa, cresce e não precisa vender parte da empresa. Se você não tem esse dinheiro, você é obrigado a pegar aí um fundo de investimento e vender na bacia das almas a empresa. Então, digamos, todo esse movimento que houve aí foi para... Só interessa o que interessa ao mercado. E trazendo informações erradas, sabe? Se for bem, por exemplo, agora, vamos pegar. O Haddad está numa ginástica danada aí para não ser desestabilizado pelo mercado. O Lula nunca enfrentou o mercado. Nem no período de 2003 aí em diante aí, ele nunca enfrentou o mercado. A Dilma enfrentou num determinado momento e não deu certo lá, né? E não vai enfrentar agora de novo. Esse que é o problema. Você hoje, para ter um salto de desenvolvimento, você tem que tomar uma série... O mercado tem que ir a reboque de um projeto de país. Aqui não. Todo projeto é o mercado. Não, se fizer o que o mercado quer aí, o mercado investe, o país cresce. Não cresce. Você está desde o Temer dando tudo que o mercado quer e não cresceu. Então digamos, hoje... Não é só de hoje. Você pega o próprio governo Lula lá atrás, com o Meirelles, com o Palocci, e tudo aí, é sempre atendendo o mercado. Porque o Lula ele teme 3 setores que podem desestabilizar: mercado e mídia,
mercado e mídia e Forças Armadas. Então, ele sempre foi vacilante em relação a isso. Por isso que a única saída que você tem para o desenvolvimentismo aí, que o Totti mencionou, é começar, primeiro, a abrir as políticas públicas. As políticas públicas setoriais, tudo tem que ter participação de associações de empresas, centrais sindicais, tem que abrir, e eles têm que participar. O que o governo Lula fez na parte social foi muito interessante, políticas muito interessantes, mas de cima para baixo. Quando veio o Temer, começou a cortar tudo, ninguém saiu à rua para defender. Então, você tem que retomar, digamos, o conceito do conselhão, o conceito da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Os industriais, você pega um industrial, o cara vem... Outro dia eu estava conversando com um economista que conversou com um cara da indústria, de uma empreiteira. Ele falou, não, se o Haddad aí desobedecer aí os limites do arcabouço, aí a economia entra em crise. E o cara que estava com ele falou, mas vem cá, gente, obedecendo no arcabouço, as estradas vão ficar cada vez piores, isso não é ruim para o seu negócio? Mas você conseguiu criar uma ideologia tão forte em cima de mercado que a indústria não tem. A indústria vai para o sacrifício achando que vai dar tudo certo se fizer lição de casa. Sabe? É um jogo de opinião pública. Você acha que era diferente naquele período da Gazeta Mercantil, quando havia aquele conselho de líderes, que lá em 78, né, fez aquele manifesto, né, lembra? O Antônio Hermílio, o Gerdau, o pessoal dos bancos, enfim, era uma elite empresarial. Aí se falava numa aliança entre o capital nacional e o setor político, que na época estava ainda aprisionado no regime militar, mas que já vinha tentando né, e que o diretor de redação da Gazeta Mercantil, lá, Miller. Oi? Roberto Miller. Ele mais ou menos organizou isso com o balanço anual e o crítica e autocrítica. Ele levava os caras lá, fazia aquela... Não é? Hoje, você está dizendo assim, é o Esteves, que é capital financeiro. Né? O Totti sabe bem essa história, porque ele também... Você estava na Gazeta naquela época, Totti? Do balanço anual? Eles tentaram até um golpe contra o Figueiredo. Quando o Figueiredo ficou doente, foi operar em Cleveland, o Beluso, o João Manuel, o Mário Garneiro e outros tentaram... Não, o Garneiro estava do outro lado. Tentaram dar um golpe. Mas essa geração de empreendedores industriais morre nos anos 90. Nos anos 90, você tinha liderança industrial, você tinha um Gerdau, você tinha o Paulo Cunha, o Antônio Emílio, ainda na ativa. Você tinha a própria Fiesp. Essa geração foi para o vinagre com a financiarização. Então, hoje, porque a financiarização é um pacto terrível, porque você pega o CEO genérico e toda a lógica é o seguinte, você faz um pacto com o CEO para aumentar a distribuição de dividendos, ele tem direito a uma baita participação nos resultados e o resto vai para o vinagre, né? Então, digamos, esse período da Gazeta Mercantil, e a Gazeta, como cobertura de economia, ela era muito ampla. Foi uma experiência... O Elmar, que sumiu ali, ele tem uma tese que o valor que veio mais ou menos substituir a Gazeta, Elmar, o valor veio a substituir, mas veio com um projeto montado por uma visão do capital financeiro, e essa foi a grande mudança que houve. Hein, Elmar? Acho que o Elmar está com o microfone fechado. O Elmar, ele foi no boteco ali. Não, ele está com o microfone fechado. Elmar, tu está com o microfone fechado aí. Está sendo provocado aqui. Depois eu vou contar uns casos de gaúcho. O valor foi o veículo do início da financiarização. Sim. Não por acaso foi dirigir o valor o cara que era da área de finanças da Gazeta, o Celso Pinto.
Isso. Era um cara competente e tal, mas era um homem de finanças, né? E que não acreditava naquele jornalismo de economia estrutural que a Gazeta fazia, né? De ir É nas isso. empresas, de falar com os empresários, sabe, acompanhar o chão de fábrica e tudo. Não, passaram a trabalhar com os indicadores, né? É E isso. eu acho que o processo da Gazeta Mercantil, da falência da Gazeta Mercantil, independente das questões particulares e pessoais e tal que foram envolvidas, eu acho que ele ainda não foi bem investigado e ele faz parte de um processo dessa mudança, dessa hegemonia financeira que tirou aquela cúpula da Gazeta, tirou a Gazeta, desmontou a Gazeta e criou o valor ligado à Globo e à Folha de São Paulo, né? Então, e é isso, né? O valor foi o E que veículo desse É culmina, processo. gozado, é gozado. Nesse período tinha um cara que era. A gente tinha, o Gervil, a gente tinha uma parceria com o Dia lá, quando o Dia quis dar um upgrade lá. E quando colocaram o valor à venda, eu consegui fazer um encontro no almoço aqui em São Paulo, do Paulo Cunha, Gerdau, o Paulo Cunha chamou o Gereissati também, e eu propus para eles aí essa ideia, falei, o mercantil está indo para o vinagre aí, o valor vai ser uma maneira de defender a produção, mas a Folha não quis nem conversar lá, e logo em seguida vendeu para a Globo, né? Vendeu para a Globo. Mas o valor, o Celso, que era um belo jornalista, tudo, era uma visão totalmente financeira. Eu tive uma polêmica com ele uma vez, que ele dizia que aquele imposto que foi criado para a saúde, depois o Fernando Henrique desvirtuou totalmente. Ele dizia que aquilo ia arrebentar com a economia. Era meio por cento sobre as operações financeiras. E eu escrevi um artigo e falei, mas vem cá, a taxa básica de juros é 10 vezes isso, então como é que... Mas foi isso mesmo, o Elmar matou a charada, foi essa mudança do paradigma aí, econômico para o paradigma. Essa questão Hoje, por acaso, eu escrevi um artigo, até em cima dos estudos da Isabelle Weber, que é uma economista americana que estudou o caso da China e o caso da Rússia. Por que a China virou o que virou e a Rússia acabou? Tudo está ligado à terapia de choque, que era um receituário que vem da ortodoxia desde os anos 80 e que foi consagrado depois pelo Consenso de Washington, que consistia no seguinte: você abre todos os preços, faz um baita ajuste fiscal, joga a taxa de juros lá em cima, que as coisas se acomodam e a economia começa a fluir. E a Rússia fez isso com o Gorbachev lá, a União Soviética, acabou com uma economia que era a segunda ou terceira economia mais industrializada do planeta, virou esse bagaço aí, né? A China começou a entrar nisso, mas recuou. E o Brasil, com o Plano Real, ele usou todo esse receituário. Liberou os preços. O que a China fez? Ela pegou aqueles preços básicos da economia, energia, telecomunicações, commodities e tudo, e falou: isso aqui ninguém mexe. E começou a liberalizar aqueles setores que não tinham preços estratégicos. Então, ela conseguiu o melhor dos mundos aí, né? O Brasil, com o Fernando Henrique, vem a terapia de choque com o Plano Real, que eles dão esmagam o câmbio de uma forma sem tamanho, né? Criam a âncora verde aí. No começo de 95, jogam a taxa de juros lá em cima e ajuste fiscal que quebra metade da economia. Em 99, quando vem a máxima desvalorização dele, ele repete a mesma terapia de choque, a mesma terapia de choque. O Lula, em 2008, quando vem a crise, ele é induzido a fazer a terapia de choque lá, o Meirelles aumenta a taxa de juros, mas daí, eu sempre falo que tem o maior estadista brasileiro, que é o chamado senhor Crise, né? O senhor Crise passou, e o Lula foi obrigado a ser pragmático. E daí, o Lula, estadista, surge com a crise de 2008. A Dilma, com o Joaquim Levy, o que faz? Terapia de choque. Então, o Delfim, em 80, terapia de choque. Ele entra, ele dá uma máxima desvalorização e congela o RTN. Eu falei, a única vantagem da terapia de choque do Delfim foi ter abreviado o fim da ditadura. Mas o Joaquim Levy abreviou o fim da democracia, aí, com aquela loucura que ele fez com a Dilma lá, né? Então, esse livro explica muito. Depois vocês leem esse artigo aí, que eu acho que deu para entender bem onde que o Brasil perdeu. Que a gente, em 94, quando acabou a inflação,
A bola da vez era Brasil, China e Índia. Brasil, China e Índia. E o Brasil, com o Plano Real, acabou ali. O Lula manteve a mesma política do Plano Real, com a mídia elogiando. O tripé, juros altos, ajuste fiscal pesado e liberação de todos os setores, né? Então, Mas, ali o Brasil perdeu, matou, né, a chance. mas Nassif, essa tua reflexão remete à questão inicial que o Totti colocou, do desenvolvimentismo e do financeirismo, que eu digo que é financeirismo colonialismo, né? Financeirismo, ele tem um viés colonialista, né? Então, o desenvolvimentista ele está mais vinculado à corrente nacionalista. Esse processo desenvolvimentista, que ele vem desde o Getúlio Vargas, para ficar num horizonte mais, assim, né, mais conhecido, ele é o caminho que mais faz a nação se torna consistente. A população brasileira, são os melhores momentos, né? Desde o tempo do Getúlio, período do Jango, período do próprio Lula, né? Que foi no início um período desenvolvimentista. Mas esses surtos desenvolvimentistas, eles historicamente desembocam numa tragédia, né? Desembocaram no suicídio do Vargas, desembocaram na de 64, desembocaram na Lava Jato, no impeachment do Lula, e agora estamos de novo numa fase em que o desenvolvimentismo parece um encaminhamento melhor para as questões brasileiras, e a população parece que está entendendo e tal, e tal, e tal, mas, ao mesmo tempo, ele também tem no horizonte as mesmas graves ameaças. Então, sabe qual é o problema que você tem aí do desenvolvimentismo? O ponto fraco, politicamente, é que o desenvolvimentismo escolhe setores. Então, ele escolhe quais são, por exemplo, se for fazer desenvolvimentismo agora, que setores que têm que ser privilegiados? Setores de alta inovação. No caso da Dilma, lá eram os campeões da Dilma, os campeões nacionais. Então, quando você escolhe um setor, você abre margem para que a campanha, a anticorrupção seja utilizada pelo mercado. Foi o que ocorreu com o Vargas e ocorreu com a Dilma. Então, o mercado, o assalto que ele faz é impessoal. Ou seja, quando você tem uma elevação da Selic, o mercado inteiro ganha. Evidente que você tem vazamentos de informação e tudo que beneficiam mais uns que outros. O Palocci, a riqueza do Palocci era parceria com o André Esteves, não era outra coisa. Então, o mercado, o assalto ao tesouro é muito mais prejudicial e é impessoal. Enquanto que, vamos pegar um caso, startups. Eu lembro quando a Dilma resolveu lançar um programa para startups que a FINEP ia virar o BNDES da inovação. Daí eu conversando com o Glauco Arbix, que era o presidente da FINEP, ele falou, é impossível. Em qualquer empresa dos Estados Unidos que invista em startup, se investir em 10 startups e uma der certo, é vitória. Aqui, se a gente investir em 10 e uma der errado, é TCU. Então, quando vem a Lava Jato, o que eles fazem? Eles criminalizam o financiamento e a exportação de serviços. Toda forma de ação de desenvolvimento foi criminalizada. Quando você pega o acordo do FX aí com a Gripen, que era transferência de tecnologia, criminalizado. Tentaram dizer que um acordo de 5 bilhões de dólares aí, o Lula foi decisão da Aeronáutica. Nem sei se foi a melhor decisão, mas foi da Aeronáutica, dizendo que o Lula que assinou porque o lobista do Gripen lá pagou um patrocínio para um jogo de futebol. Então, digamos, se pega Getúlio, pega Jango, são as duas coisas, a subversão e a anticorrupção. São as duas armas iguaizinhas. Pô, eu lembro de 64, eu tinha lá meus 13, 14 anos, aí a marcha, o rearmamento moral, que era o padre Peyton, que vinha dos Estados Unidos, bancado pelo pessoal da Grace, que era uma empresa que depois virou Caterpillar aqui. E daí você pega, nesse período terrível, pré-Lava Jato ainda, que vinha a blogueira cubana, lá atrás vinha lá a irmã do Fidel Castro. É o mesmo esquema. E uma mídia extraordinariamente descolada do chamado interesse nacional. E não é o interesse de uma empresa ou de outra, é a soma do interesse das empresas e do público que leva ao desenvolvimento. Né? Mas é isso aí.
Então, o Getúlio tentou quebrar esse... Porque a mídia é um instrumento. Sim, A mídia é um instrumento vital de desmonte, né? Ela é que... O Getúlio tentou quebrar esse jogo financiando um jornal, que era a Última Hora, né? Que acabou sendo que acabou sendo o alvo da sua, sabe, aonde os caras miraram para acertá-lo, né? é. Que foi, que foi a questão do Weiner, tá? Então é um processo cíclico que se repete, porque Sim. o período do Django não foi assim, teve as suas nuances particulares ali, circunstanciais, mas ele foi praticamente a mesma coisa, né? Não, O Django, em vez de se suicidar, fugiu, né? agora, Fugiu. agora é interessante ver o papel da esquerda nesse período todo aí, né? E a esquerda brasileira nunca foi revolucionária, sempre foi reformista. E sempre acreditou numa ficção chamada o Grande Capitão de Indústria Nacional, né? Então, é interessante isso. Não estou Mas, dizendo que... o Nassif, eu li um livro, eu fiquei muito impressionado com o livro do Luiz McLuff, foi nosso colega, né? Luiz McLuff, que Sim, era um brilhantíssimo repórter. é. As mulheres que foram à luta. Aí ele conta a história das mulheres que se envolveram com a guerrilha. Você leu esse livro? Não, E tem um episódio daquela irmã do Carlito Maia, a Dulce Maia, que era uma mulher, um mito da sua época. E eles foram tentar um assalto ao supermercado, aquelas ações, no início das ações de expropriação para distribuir comida e tal e tal. E elas foram tentar um assalto ao supermercado e foram flagradas dentro do supermercado antes de concluir o assalto. A polícia fechou o supermercado, abriu um corredor para elas passarem, para saírem para ir para o camburão. E ela disse assim, tudo aquele sufoco, aquela coisa que a gente passou, não era nada diante de quando nós passamos e as mulheres gritavam: sua puta, você tem que morrer, sua lacra. É, você vê a virulência das mulheres que foram para a rua com a Lava Jato. Um dia eu estava no Rio, passei em frente o apartamento do Sérgio Cabral. E a mulher dele tinha sido libertada para poder ficar com o filho, que estava traumatizado lá, filho de 5, 6 anos. Na frente, a maioria de mulheres lá xingando de puta, xingando de tudo lá. Então, assim, a Lava Jato trouxe à tona aí o que de pior existe na natureza humana, rapaz. O que de pior existe. Aquele parente bonzinho, tranquilo, que de repente vira um vingador. Meu Deus do céu. Por isso que é muito mais amplo esse sentimento é muito mais amplo que o bolsonarismo, que o lavajatismo, né? É um sentimento que trouxe à tona aí os piores sentimentos que pode ter uma sociedade, né? Que ocorreu nos Estados Unidos com o macartismo, aí ocorreu em outros É o lugares. fascismo. É o fascismo, é isso, é o fascismo. Ô, Nassif, eu queria... Você falou de um troço O importante. Totti está tentando falar ali, ó. O Totti está tentando falar. Ele está com o microfone fechado, mas deixa o Geraldo falar, que é a primeira vez que o Geraldo toma coragem e fala. Não, você falou dos 3 medos do Lula. Qual o maior, as Forças Armadas, a mídia ou a Faria Lima, o mercado? E como que ele vai sair dessa trinca de asas aí? O que se espera é ele recuperando a popularidade, ele possa em algum momento... Mas, Geraldo, hoje eu tive num evento aí do pessoal do Ministério Público que está querendo se posicionar aí, frente aí, em cima da PGR e tudo aí. Eu até coloquei uma... Hã? Não, foi uma... Vazou. Daí você tem uma situação do seguinte: o Ministério Público é função constitucional dele supervisionar a polícia. Hoje nós temos os 3 poderes armados do país que estão em mãos de corporações não confiáveis. Que é as Forças Armadas, que tentaram o golpe, não conseguiram porque não tiveram apoio externo, as PMs, que viraram um bando de assassinos que se articulam. As chacinas são articuladas hoje em dia, né? E a Polícia Federal com os delegados aí que saíram em defesa daquela Érica, que levou o reitor ao suicídio. Então, digamos, os 3 poderes armados hoje estão livres, leves, soltos e matando. A Polícia Federal não matando, mas
querendo pegar, levar o freio aos dentes, aí querendo indicar, os delegados indicarem aí o superintendente, tudo, né? Então, digamos, o estrago institucional que aconteceu nesse período foi muito grave, viu? Muito grave. E qual é o caminho para a gente recuperar uma normatização da institucionalização no país? Olha, no caso das políticas desenvolvimentistas aí, a gente está defendendo que tem que abrir o diálogo e tem que trazer, digamos, a alma da indústria para... O industrial tem que entender, tem que entender o papel dele aí e saber defender os interesses dele junto com os trabalhadores. Por que que o Reagan, aqui Reagan, gente, o Biden, o Biden fortaleceu os sindicatos? Porque sabe que para fortalecimento de setores industriais, você tem que ter sindicatos fortes e empresas fortes. Então, aqui você vai ter, de alguma maneira, que juntar... Eu estou em conversas aqui com o pessoal da Fiesp, para ver se a gente lança uma campanha em torno de um lema do Roberto Simons, que era a civilização da indústria. E o Roberto Simons, lá nos anos 40, ele via a indústria como uma maneira de tirar o Brasil do subdesenvolvimento, reconhecendo a importância do trabalho digno, bem remunerado e tudo, sabe? Então, a gente vai ter, de alguma maneira, a opinião pública vai ter que acordar, cara, sobre a diferença entre investimento produtivo e investimento especulativo, a diferença entre o empreendedor e o especulador. Ô, Nassif, o desenvolvimentismo na concepção do Getúlio era um sindicalismo organizado, forte, o empresário, né, investindo também forte e tal, né? E o setor público como um catalisador, como ele diz, sabe? O Estado como o mediador o conciliador desse conflito, né? Em vez do conflito das classes, uma conciliação via Estado. Esse ainda é a base do desenvolvimento. Hoje você tem um quadro diferente, que é o que... Eu fiz uma vez uma série na Folha, que eu incluí nesse meu livro, Os Cabeças de Planilha, e o Lessa republicou lá no site do BNDES. O desenvolvimento, pegando o Celso Furtado, tem que ser uma coisa sistêmica. Esse negócio de campeões nacionais, isso é uma loucura. Eu tinha briga com o Luciano Coutinho desde os anos 90. Você tem que focar em setores e de forma sistêmica. Vou dar alguns exemplos aqui. Minha Casa Minha Vida. Você faz o programa, garante subsídio fiscal, garante financiamento a preço barato. E não pensa na questão urbana, da especulação imobiliária. Consequência, os caras, como a empresa quer maximizar lucros, a maioria dos projetos foi feito a largas distâncias aqui do local de emprego. Você pega a indústria automobilística. A indústria automobilística ela dá um baita incentivo às montadoras sem nenhuma contrapartida. O que aconteceu? As cidades lotaram de automóveis, poluição e tudo. O que teria que acontecer? Uma política de mobilidade urbana. Daí você pega a política de mobilidade urbana, vê o papel do ônibus, o papel do metrô, do automóvel, e depois você vai endereçando aí os subsídios de acordo com essa vocação. O único setor que pensou direito isso, provavelmente porque não era de economistas, foi o setor de saúde, o Programa de Desenvolvimento Produtivo da Fiocruz. Foi o melhor programa de política industrial que aconteceu aí desde a redemocratização. Por quê? Porque via de uma forma sistêmica, ou seja, o Estado tem poder de compra. Daí você fala, multinacional, você quer vender para o SUS, você tem que transferir tecnologia. Mas não vai transferir tecnologia para uma empresa brasileira. Você vai transferir para um laboratório público. Porque se for para a empresa brasileira, daqui a algum tempo vem uma multinacional e compra a empresa brasileira. E o laboratório público licencia para as empresas brasileiras. Foi o mais bem sucedido. Agora, a imprensa falava só em quê no PDP? Na Labogênica tinha dinheiro lá daquele doleiro, o Youssef. Então, digamos, quando você pega o Conselhão foi um baita trabalho interessante. As conferências nacionais, você pega a Conferência Nacional de Inovação, tinha as maiores empresas brasileiras, tinha as federações de indústria, centrais sindicais, sindicato dos trabalhadores em laboratórios de pesquisa, a da educação, a mesma coisa. Então, a gente vai ter que retomar, digamos, esse conceito das conferências nacionais
E daí eu remeto a um estudo daquele Instituto Roosevelt, lá dos Estados Unidos, que fala a única maneira de salvar a democracia é aprofundando a democracia. E daí ele foi procurar experiências fora do Ocidente. O Brasil está fora do Ocidente, embora esses babacas aí achem que o Brasil é o Ocidente. E foi procurar as experiências de participação, e a melhor experiência que eles identificaram foram as conferências nacionais do Brasil, que naquele período de 2008 a 2010 foi uma maravilha. Naquele período, olha, eu entrevistei uns 3 especialistas aí, europeus, que vieram no Brasil só para conhecer as experiências das conferências nacionais. Então vai ter que aprofundar. Com participação, pega o que o MST fez, gente. O MST criou um modelo de política pública sem Estado, em cima de participação, de análise do que precisava, de integração no mercado. Não é um movimento revolucionário, é um movimento que quer inserir os sem terras no mercado. No mercado. Por isso que, quando você pega, eu estava falando da esquerda brasileira, ela sempre foi reformista. Os caras que inventaram esses fantasmas de esquerda revolucionária, mas hoje em dia, o trabalho que tem que ser feito aí é pegar os institutos de pesquisa que foram preservados aí, montar um sistema de apoio amplo à pequena empresa. A pequena empresa é essencial. Nós tivemos um período, a CNIC tinha as grandes empresas que davam apoio para programas de qualidade. Pequena e média, Nassif. Pequena e média. Pequena e média empresa. As médias que têm que entrar nas cadeias, né? Isso. E as pequenas. As cooperativas. E as cooperativas é um outro modelo fantástico de As cooperativas eu faço o ranking aqui no Sul, né, há já alguns anos, e agora nós estamos fazendo um ranking separado das cooperativas. Então, o cooperativismo As cooperativas estão crescendo 20% a 30% ao ano. As cooperativas de produção, principalmente do Paraná. Então, por exemplo, vamos pegar uma estrutura que foi apropriada pelo bolsonarismo aí, mas que é uma estrutura importantíssima. A rede de associações comerciais e industriais. Porque se a gente pega o sem Estado, você tem 2 tipos de sem Estado: os movimentos sociais e o pequeno e médio empresário, que paga imposto, morre de medo do fiscal e sofre uma política pública que é decidida aqui na Faria Lima. Então, você juntar, digamos, esses setores com projetos bem definidos é uma baita força de mobilização, sabe? Então, o país tem que entrar nisso, esquecer preconceitos aí com... Aliás, o pequeno empresário, ele entra... É um cara mal. Nassif, como é que tu enxerga o Alckmin nesse processo? Eu conversei com ele essa sexta-feira passada aqui, vi a participação dele na inauguração de um... Eu não fui a Passo Fundo, mas aqui a participação dele foi muito interessante na palestra que ele fez, falando da neoindustrialização. Ele não chama de reindustrialização, é neoindustrialização. Quer dizer, não é voltar à indústria que nós tínhamos, mas uma nova indústria com inovação, etc. E qual é o papel que tu enxerga? O que pode acontecer se ele mantiver essa atuação num governo que não é do PT, né? Esse governo tem que ser uma coalizão, né? Então, por isso que nós temos que entender como é que funciona isso, né? Porque às vezes o pessoal fala, não, porque esse governo é do PT. Mas não é um governo do PT, ele é um governo de coalizão, e foi assim que ele foi eleito, né? Você pega o primeiro governo Lula, aquele cara da Sadia lá, como é que ele chamava? O ministro O Furlan. Furlan fez, o Rodrigues fez. Então, digamos, o Lula tem essa visão. O Alckmin ele tem um problema. O Alckmin ele é uma cabeça muito pequena. E a equipe que ele tem, que é a equipe que ele levou de São Paulo, é muito fraca. Eles têm um cara que tem, o Wallace Moreira, que tem um pouco de visão aí de política industrial, mas para o que ele se propõe, que é articular os grupos de discussão e de trabalho, seria o ideal. Mas seria o ideal se tivesse lá um baita de um executivo, que o Alckmin definitivamente não é. O Alckmin é muito limitado. Ele está fazendo um bom discurso agora, o papel dele é importante, mas eu não sei se ele está à altura do cargo, não, sabe? Mas ele qual é o papel do Josué? E qual é o papel do Josué? O Josué é a única liderança industrial que nós temos no país hoje em dia. A única liderança industrial. O Josué é o presidente da Fiesp e é filho do Alencar.
Zé Alencar. E que melhor o Lula cabeça convidou, quando ele estava a perigo na Fiesp, foi boa, né? Ele estava a perigo na Fiesp, aí o Lula convidou ele para ser ministro, lembra? Mas ele Aí ele tem. disse, não, não, não. Aí o pessoal da Fiesp, não, fica aqui e tal, e acabaram com a oposição. Mas ele lá, se for pegar o pensamento dele, representa a Fiesp. O que o SCAF fez foi um crime, né? O que ele pegou? Ele abriu um monte de sindicato fantasma, Sindicato dos Padeiros de Ribeirão Preto, que tem o mesmo poder de voto da Anfávia. Então, descaracterizou completamente. Então, hoje, nas assembleias da Fiesp, se ele tiver 5% de apoio, é muito. Mas é um pessoal que pode ser conquistado para uma dinâmica aí de recuperação da indústria. Né? Mas ele é a melhor cabeça que tem aí, de longe, viu? De longe. Nassif, esse conselhão aí que está na mão do Padilha, é do Padilha? Ele funciona? Vai funcionar, não? Funciona. Olha, no tempo do Lula, ele deu muito certo. Viu? A Dilma, quando ela se isolou completamente, a gente começou uma campanha para retomar o Conselhão, até uma espécie de uma conspiração do bem aí, o pessoal do Conselhão passando informação, até ela ser convencida a montar uma reunião do Conselhão. Eu fui nessa reunião do Conselhão, o pessoal saiu com uma imagem um pouquinho melhor dela, mas logo no momento seguinte ela se fechou de novo. O temperamento dela é muito fechado, né? Muito fechado. Né? E o Conselhão é um caminho, como seria a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, foi montado justamente para permitir grupos setoriais identificarem quais são os desafios de cada setor e a FINEP entrar bancando inovação e tudo, que nunca se reuniu com ela também. Né? Agora, o Lula está nessa fase de montagem. O Lula tem um aspecto que é pouco analisado nele, que é um baita gestor. Gestor mesmo. Eu lembro daquela fase mais brava aí da campanha do Mensalão, que os jornais davam que o Lula acordava bêbado, aquelas baixarias. Né? E eu comecei a conversar com ministros para ver qual que era a estratégia de gestão do Lula. Era fantástica. O que ele fazia? Juntava todo o ministério e induzia todo mundo a trazer boas ideias. Quando ele gostava da ideia, chamava a pessoa sozinho e falava, me explica 3 coisas. O que essa ideia é boa para o país, o que essa ideia é boa para o povo, o que essa ideia é boa para o meu governo. Daí, quando ele comprava a ideia, juntava todo o ministério e aquilo passava a ser um projeto de governo. O Haddad e o que o Lula fazia? Ele fazia o meio-campo facilitando a integração dos ministérios. O Haddad me contou uma vez aí que o Lula chegou para ele e falou: Haddad, eu preciso de uma notícia boa. Ele falou: eu tenho uma aqui, mas está emperrando com o Palocci. Daí o Lula liga para o Palocci e resolve. Ou seja, a Dilma era o contrário. A Dilma, quando se alguém tinha alguma boa ideia, ela liquidava com a ideia. Ela fazia espancamento de ideias. Pô, se o cara tem uma boa ideia não significa um projeto pronto. Daí ela colocava o cara na frente de todo mundo e falava, não, mas como é que vai ser tal coisa? E tal coisa, e tal coisa. E o cara se embaralhava todo, saía desmoralizado de lá. Então ninguém queria mais ter ideia, né, com ela. Olha, rapaz, o espírito gaúcho. Agora, posso contar para despedir um caos gaúcho? Ela não é gaúcha, hein? Não, mas ela não é gaúcha, ela é mas a formação dela gaúcha. foi bem vou contar um importante. Não esqueçam que o Médici era gaúcho. Eu vou contar um caos para encerrar, o Nassim vai contar um caos para nós. Um jogo internacional e São Paulo, ou Corinthians, não lembro, mas lá no Morumbi. E eu vou com 3 machões gaúchos aí, o Geraldão, o Skosteg, o Elmar acho que já estava aqui, pô. Eu não sei se era o Mas o Elmar não é de futebol, o Elmar não é de nada nessa área, não sabe nem subindo a rampa do São Paulo, lá, do Morumbi, eles com o chapelão do Inter. Deram 2 passos lá, um cara veio e deu uma chapuletada no chapéu lá, e daí esconderam o chapéu. Daí nós ficamos no meio da torcida adversária. 10 minutos de jogo, o Falcão marca um gol de 100 pulo de fora da área. Os 3 levantam assim, daí percebem a imprudência e falam: quem que marcou? Quem que marcou? Lembra, Geraldão? Quem é que fez o gol? Muito boa essa. Eu passei por isso na inauguração da Arena, quando o Hamburgo fez o primeiro ataque, o Hamburgo veio para a inauguração da Arena, aquele que o Grêmio ganhou lá, aquela Copa Toyota lá. Aí veio o Hamburgo. Aí, quando o primeiro ataque do Hamburgo,
Eu me levantei, eu estava num camarote da Arena. Aí eu olhei para trás, assim, estava o Luiz Carlos Lopes Madeira, que é um advogado do Rio Grande do Sul, que está em Brasília há muito tempo, e muito gremista. Ele ficou me olhando assim, eu sentei e disse para a pessoa que estava do meu lado, acho que está na hora de eu ir embora. O primeiro jogo que eu Nassif, fiz no grande Morumbi, conversa, maravilha. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua atenção, pela tua, essa boa vontade exemplar. Nós vamos voltar a te convidar outro dia, Nassif. Vamos te não, e para incomodar um mim, pouco muito mais. obrigado de ter Ficou muita trazido coisa três em grandes aberto aí. amigos aí. Mas Oi? o Dório, e vem cá, e os arquivos do Cojornal? Os arquivos do Cojornal. Bom, Tem mais agora você meia mexeu hora? numa ferida que é uma conversa, uma Tem outra mais conversa. uma hora aí? Tá bom, tá bom. Então. Um abraço, pessoal. Voltaremos a conversar sobre isso, Nassif. Totti, Muito prazer bom, te ver, pessoal. Totti. Totti, Prazer, hein? Polidoro Aguirre, prazer te ver. Um Muito abraço. bom. Até uma Um próxima. abraço para todos vocês. Você também, Polidoro, não tínhamos falado. Um abração para Pois você. é, faz tempo que a gente não fala. Pois é. Tchau. Um Abraço. abração, amigo. Tchau, tchau. Tchau. Abração aí, tchau. Isso aí, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.